Como pudemos observar, as facas do Wing Chun guardam em sua característica física o aprendizado de exploração do potencial de uma configuração. Isso é muito importante para que possamos aproveitar o benefício que cada situação pode nos oferecer. Refinar esta capacidade é fundamental para melhor aproveitamento das capacidades que temos e podemos desenvolver. Em outras palavras, sermos o melhor que podemos ser. Então, o que eu acho muito interessante dessa escolha de palavras do Grão-Mestre Yamamura é como ele finalizou falando sobre a pessoa poder aprender o melhor que ela pode ser, com um sistema de Kung Fu, mas ao mesmo tempo ele conectou isso com a noção de que o melhor que você pode ser depende de você conseguir aprender a explorar o potencial da situação. Ou seja, não é uma questão de se eu quero ser melhor porque você não. Tem a ver com você ter a capacidade humana de enxergar a situação na qual você está inserido. Então, eu achei muito bonito essa conexão. É uma conexão séria, né? Essa é fundamental isso na maneira como a gente estuda o Kung Fu, né? O Grão-Mestre Léo, isso é uma fala recorrente dele, né? Ele fala muito isso de várias maneiras diferentes, né? Mas é uma fala muito importante, porque é aquilo que eu comentei um pouco antes sobre o que é a diferença do desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento humano, né? Aqui nós estamos considerando o seu desenvolvimento humano na consideração do outro, né? O que na sua relação com o outro aqui, não só a outra pessoa, mas as situações que você vive, como você lida com as situações e como você as entende como ser humano, e como você se envolve com elas, como você se relaciona com elas e permite com que cada situação que você vive porte um efeito para o seu desenvolvimento e você se beneficia desses efeitos, né? Sejam elas situações que você a princípio julgue ruins ou situações que você a princípio julgue boas, né? Quer dizer, todo mundo gostaria de ganhar uma quantidade de dinheiro na loteria, né? Isso a princípio parece algo muito bom para você. Independente se vai ser bom ou não, como você lida com isso? Porque uma quantidade de dinheiro muito grande pode ser um problema também, né? Porque você nunca pensa sobre isso, sobre o problema possível, né? Que em cima de uma situação como essa, mas existe. Então, como você lida com as situações da sua vida e que tira benefício de todas elas, independente se você a princípio as achou ruim ou boas, né? Isso é um artista marcial, né? Dentro dessa fala do Grão-Mestre Léo, né? Você está considerando o outro. Então é diferente daquela lógica do self-made man, né? Assim, o homem que fez a si mesmo, né? Quer dizer, aquela coisinha, eu cresci por mim mesmo, eu me fiz, né? Eu tenho uma personalidade, a minha personalidade é assim, sabe, essas frases que você pode muitas vezes dizer sobre você mesmo, né? Numa tentativa de se afirmar, né? A minha personalidade é forte, né? Você se coloca, né, dessa maneira, né? E isso, no fundo, é um limitante. Isso está te limitando de alguma maneira. Quer dizer, qual é o potencial que você tem quando você já se limita dizendo qual é o seu escopo de atuação como ser humano? É exatamente no caso do uso da faca, né? Se você não faz um bom uso da exploração desses dois elementos em relação ao outro, se você já escolhe uma posição, como a gente disse, né? Você já denuncia uma escolha, você já limitou as suas possibilidades, né? Você já limitou o tipo de uso que você pode fazer, né? Então é que nem quando você já escolhe uma perna que vai estar na frente, você já escolhe um peso, qual perna vai estar com mais peso ou menos peso, você já se posiciona de uma determinada maneira, né? E tudo isso são escolhas que você já está fazendo que já carregam um determinado potencial e um olho bem treinado vai enxergar isso. Se você tiver um adversário que vai enxergar esse potencial, ele vai usar, pode ter certeza que ele vai usar. Então a ideia aqui é você não ser um self-made man, não é você que se constrói, mas é a sua relação humana com as outras interações possíveis e o bom uso dos efeitos que as situações que você vive na sua vida te conduzem para o seu desenvolvimento humano. É o que o Grão-Mestre Léo chama de uma vida rica. Uma vida rica é a capacidade humana de você se beneficiar, independente das situações como elas se apresentam, você sempre se beneficiar delas. Sejam situações em que você sofreu, que você ficou triste, que você chorou, sejam situações em que você ficou muito feliz, ficou, né, super alegre, se regozijou e etc. Você aproveita todas elas, né? O artista marcial aproveita todas as situações para o seu desenvolvimento humano, né? Para o seu potencial
e para suas capacidades, né? Não se limita só àquilo que ele gostaria, né, aquilo que ele desejaria, né, que é o ideal para ele. Eu entendo que para fazer isso, você falou de aproveitar todas as situações, um ponto fundamental que um sistema de Kung Fu nos educa é aprender sempre, né? Então, realmente, a gente conseguir aprender sempre. E essa arte, ela não foca no quê. Se você está disponível a aprender sempre, você não está escolhendo o quê. Você está, na verdade, desenvolvendo o como. Como eu aprendo. Então, eu entendo que essa a arte está nesse como. Então, todo um sistema de Kung Fu, ele vai educar a gente com movimentos a levar esses movimentos a um estado de arte. Mas não para a gente ficar limitado a esses movimentos, ou qualquer ferramenta, nem a faca. Mas sim para que esse processo eduque a gente é que a gente consiga ter arte, ter essa arte do como em qualquer coisa que a gente faça, em qualquer situação que estejamos inseridos. Então, esse ponto eu acho muito interessante que você colocou, né? Como um sistema de Kung Fu vai trabalhar essa arte do como. E muita gente fica preso no quê, né? Fica buscando um segredo, uma técnica, algo que seja invencível, né? E eu acho que Exato, a faca até inclusive educa sobre isso. Não existe movimento invencível, não existe movimento que não seja defensável. Né? exato, Tudo depende do como você faz, de acordo com a situação. Eu acho que exatamente. é muito interessante. É muito bonito esse ponto que você trouxe, mas, Felipe, porque, né, o grande ponto aqui, essa fala sua, eu gostei muito, né, da ideia do como, né, porque, né, que nem eu tenho aqui, né, um elemento como esse, né, que é uma faca que nem essa, né, de metal e etc. Eu sou um apaixonado, como eu disse no início, eu tenho um monte, né, uma coleção com um monte aqui, vários tipos, vários designs, etc. Inclusive essa aqui foi o nosso irmão Kung Fu, o mestre Leandro Godoy, da Argentina, que fez. Depois vou até colocar o contato dele, que ele faz, ele é um cuteleiro de mão cheia, né? E eu tenho uma coleção, adoro, né? Mas isso é um fetiche, né? Isso quer dizer, isso é um gostar que eu tenho, mas se eu ficar preso a isso, quer dizer, eu vou ficar usando essas facas, né, para fazer alguma coisa, né? Isso não me conduz para muito mais do que só isso, do que só para essa apreciação de um elemento ali de colecionar, uma ideia de colecionador, etc. O que eu faço dessa exploração desse elemento é que me conduz para esse como que você colocou muito bem colocado, né? Que como eu conduzo essa minha paixão para algo que me transforme e que me eleve como ser humano, né? Porque senão eu vou ser só uma pessoa assim, eu sou tarado com faca, quer dizer, tem taras de todos os tipos, né? Eu tenho com faca, por exemplo. Quer dizer, olha o nível de limitação, né, que o ser humano pode chegar, né? Quer dizer, como você pode explorar muito além disso para que esse uso dessas facas possam te conduzir para um elemento de elevação, né? Elevação de transcendência sua como ser humano nas suas relações com os outros, nesse constante aprendizado, como você bem colocou. É isso. Obrigado, mestre Quintela. Agradecer mais uma vez a oportunidade de a gente poder, né, conversar e reagir aos vídeos do nosso Sifu. Convidar a todos, né, mais uma vez, a curtir, compartilhar, fazendo a fala do mestre Quintela dessa vez, né? E, logicamente, Exato. né, também, né, entrar mais fundo e conhecer melhor os vídeos do canal Kung Fu Life. Esse é É apenas isso aí. um dos muitos vídeos que tem lá sobre o sistema 21 e sobre o sentido amplo de Kung Fu. Exato. E sintam-se à vontade, né, de conversar com a gente, comentar, procurar aí os nossos polos de acesso, né? A gente está disponível para poder atender quem tiver interesse de explorar o Kung Fu, como a gente está comentando, né, esse sentido amplo do Kung Fu e esse desenvolvimento. O que não quer dizer que não tem marcialidade, viu? Tem bastante. Né, para quem gosta, né, o pessoal fala, eu quero aprender a lutar. Opa, e você já pensou em como lutar melhor na sua vida? Né, essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo que está buscando esse tipo de desenvolvimento deveria pensar, né? Mais do que, né, uma coisa muito limitante, né, de só um soco e um chute. Como esse soco e um chute, assim como a faca, vão te conduzir para ser um ser humano melhor. Né? Obrigado, mestre Felipe, mais uma vez. E esses papos são muito bons. É isso. Grande abraço a todos. Até a próxima.